Essencialmente em dois momentos cruciais, não foi apenas um. Foi o primeiro, foi logo na primeira reportagem que fiz, que foi para a revista Grande Reportagem, e foi uma reportagem sobre o Bornéu, em 1995, e a Grande Reportagem era uma revista que tinha lá grandes jornalistas, não é? Desde logo o diretor era o Miguel Sousa Tavares, na altura, e era uma revista, e eu sabia no que me estava a meter, não é? E ainda bem que tivesse a dose de imprudência de entrar logo assim, e correu bem. Portanto, quando eu vi as imagens do Bornéu que tinha feito nas páginas da Grande Reportagem, depois fiquei todo contente e aí senti realmente que tinha conseguido publicar numa revista importante, digamos assim. O outro momento crucial que me fez sentir mesmo como fotógrafo profissional e jornalista foi quando recebi em casa a carteira profissional de jornalista, não é? E como dizia press, eu aí fiquei todo contente, não é? E achei, pronto, já tinha um título profissional relacionado com a profissão de jornalismo e de fotógrafo. E portanto foram esses dois momentos essencialmente em que me assumi plenamente como profissional. O que me motiva mais é a curiosidade, a simples curiosidade. Embora eu distinga um bocadinho entre culturas e paisagens, não é? Porque aquilo que me motiva mais na paisagem é também o sentir as atmosferas locais, o frio, o calor, a neve, a temperatura, a umidade, dependendo da zona do planeta ou do ecossistema. No caso das culturas, eu acho que é mesmo aquela curiosidade ou o desafio, não tanto a curiosidade, mas o desafio da comunicação. O facto de eu saber que estou entre pessoas que não falam a minha língua, que não têm a minha cultura, e portanto isso para mim é um desafio, é um gozo tremendo eu poder estar com aquelas pessoas, comer com elas, viver com elas, conseguir fotografá-las, entender um pouco da cultura, dar-lhes a conhecer também a minha e portanto digamos que eu vejo isso como um jogo, um desafio. E quando o desafio acaba, e se tudo correr bem, para mim dá-me uma sensação muito boa, muito boa. As paisagens, como eu disse, é mais aquela questão que eu tenho, acho que desde miúdo, que é o que é que está por trás daquela montanha, não é? Que vista é que se tem dali de cima? Ou começou a nevar e que bonito, não é? Ou que quando a pessoa sai de um avião num aeroporto de um destino mais tropical, por exemplo, aquele bafo de ar quente que sente e a pessoa diz, isso muda tudo em nós. E, portanto, essas coisas, é o desafio e é a curiosidade, as duas. Eu acho que terá sido nos Estados Unidos, por incrível que pareça, não é? Não é nenhum destino exótico, não é nenhuma tribo da Papua Nova Guiné, mas terá sido os Estados Unidos. Isto porque coincidiu com um desafio muito grande também em termos profissionais, em termos pessoais, porque eu na altura tinha ido aos Estados Unidos fazer um workshop com o fotógrafo David Alan Harvey, que é um fotógrafo que faz parte da Magnum e da National Geographic, e eu coloquei essa fasquia a mim próprio, portanto eu já tinha trabalho publicado durante alguns anos, foi em 2001, portanto já levava 6 anos de profissão, mas de alguma forma eu queria colocar o meu trabalho à apreciação de alguém que eu tenho em muito boa conta e portanto isso implicava, esse workshop implicava um projeto fotográfico que tinha que ser feito naturalmente ali naquele local, que era o sudoeste dos Estados Unidos, no estado do Novo México. Apesar de eu levar já trabalhos preparados, algumas ideias que pretendia desenvolver lá, um dos trabalhos curiosamente era sobre a pesca à truta no rio Pecos, que era assim que se chamava o rio, curiosamente também o nome da própria localidade, mas deparei-me com um erro trivial, que não era a época da pesca à truta quando eu lá estava, portanto essa ideia desmoronou-se logo, mas isso deixou-me perante um problema grave, porque eu no período de uma semana tinha que ter uma boa ideia de um projeto fotográfico
e consegui concluí-la com sucesso, não é? Numa base de fotografia, de captação fotográfica diária. E foi aí que eu me deparei com uma família, uma senhora, os seus 50 anos, num terreno. Eu andava a circular de carro por umas estradas de terra e vi uma mulher com uns cavalos atrás de uma cerca, uma mulher de cabelos compridos, muito bonita, e parei e inicialmente a minha tentação foi começar a fotografar os cavalos só, não? Porque eu precisava, às vezes a fotografia tem isto, nós precisamos desbloquear uma ideia e o próprio ato fotográfico ajuda a desbloquear, porque as ideias vão surgindo à medida que as fotografias vão sendo feitas. E portanto, fui bem recebido, mostrei interesse nos cavalos, mas logo a seguir fui muito mal recebido. Quer dizer, o semblante da mulher mudou radicalmente quando ela se apercebeu que eu estava a tirar muitas fotos e quis saber porque é que eu estava a tirar muitas fotos e quem era eu e o que estava ali a fazer e para que eram as fotos. E isso mostrou um crescendo de desconfiança e um mal-estar, e eu apercebi-me que ali não ia tirar nada. Mas no dia seguinte, curiosamente, quando eu cheguei com essas imagens que eram reveladas nessa noite, portanto estamos a falar de película, 35mm, diapositivos, eram reveladas durante a noite, quando o David Alan Harvey, nas sessões diárias que tinha connosco, viu as imagens, ele disse: mas tens aqui uma boa história, portanto, estás-me a dizer que esta mulher é descendente de nativos americanos, portanto é uma índia americana, que vive com o filho, com o namorado, tem cavalos, vive numa casa sem eletricidade, sem água canalizada, nós estamos nos Estados Unidos, portanto tens aí uma história, tu porque é que não aproveitas, porque é que não vais lá? E então escreveu-me num cartãozinho da National Geographic, ela chamava-se Moons, Two Moons, um nome que ela assumia que era um nome índio original. E ele escreveu Dear Moons e explicou que eu era um fotógrafo, que tinha vindo de Portugal, que estava ali no âmbito de um projeto fotográfico, e isso quebrou o gelo. Eu no dia seguinte, quando lá voltei, quebrou o gelo, não é? Imediatamente, e os filhos até reagiram de uma forma engraçada: wow, mom, National Geographic, ficaram todos contentes, e a partir daí tudo foi muito mais fácil. E foi tão fácil que essa família adotou-me completamente, não é? Ela tratava-me por Tony the Shadow, porque eu estava sempre atrás deles a fazer fotos, portanto eu não os deixava, passava os dias com eles, de manhã até ao fim da tarde, soube tudo sobre a vida deles, ou muita coisa, e isso proporcionou-me uma experiência muito, muito positiva, do ponto de vista humano, do ponto de vista de perceber que a fotografia é uma porta que nos faz entrar na vida das pessoas, mas pode ser também uma barreira, depende de como abordarmos as coisas. E fez-me perceber pela primeira vez que os Estados Unidos é um mundo muito complexo, é um mundo de muito ódio, muita violência em potência, muita desconfiança, mas onde convive também com muita generosidade, pessoas incríveis, pessoas que no fundo querem viver de uma forma simples e que têm excelentes ideias, e que apenas querem ter o seu espaço no mundo e a sua forma de viver, não é? E portanto, do ponto de vista de vivência humana e vivência profissional, foi seguramente essa a melhor experiência da minha vida. Mais uma vez, se calhar não vou conseguir isolar uma só característica. Há uma muito importante que é a curiosidade. Sentir curiosidade pelo mundo, por outras culturas, é fundamental. É isso que vai desencadear todo o processo da pessoa fazer as malas, preparar o equipamento fotográfico e partir. Portanto, a curiosidade pelo mundo é muito importante. Mas a outra característica fundamental, eu diria que é a humildade. E eu acho que qualquer fotógrafo que queira captar em imagens realidades de culturas que não são as suas, de paisagens que não são as suas ou que não lhes são familiares, precisa ter uma grande humildade, e humildade para perceber que ele não é dali e portanto tem que estar a 200% no que toca à atenção. Isso é válido para a humildade, para entender os outros, para ter esse espírito de abertura, ainda que as pessoas tenham reações diferentes e abordagens diferentes,
ainda que um sorriso não queira dizer necessariamente simpatia, mas pode querer dizer nervosismo, por exemplo. E, portanto, essa humildade é a ferramenta que permite ao fotógrafo ter uma abordagem cautelosa e plena do sítio, eu diria. Portanto, curiosidade numa fase inicial e prolongada ao longo de todo o processo da viagem, mas sempre com humildade para não pôr um pé em falso, nem num sentido nem noutro. Desde logo não pôr um pé em falso naquilo que toca à sua integridade física, que às vezes acontece, não é? Não somos suficientemente humildes, achamos que estamos em pleno domínio da situação e quando menos se espera temos da asneira, não é? Por outras razões. Eu poderia dar vários exemplos. Um dos exemplos, se quisermos ter, por exemplo, falar na questão do perigo que às vezes espreita, por exemplo, na Islândia, no ponto final dos glaciares, há sempre zonas de lama e de água que são extremamente perigosas e a tentação de fotografar um glaciar de muito perto, uma frente glaciar de muito perto, faz-nos chegar onde se calhar não devíamos estar, não é? E isso não é algo como não é a nossa realidade aqui em Portugal, faz-nos correr riscos desnecessários. Eu lembro-me na Islândia ver um motorista de autocarro que dizia sempre às pessoas: please don't do anything stupid. E o anything stupid é isso mesmo, é as pessoas não se colocarem em perigos em situações que desconhecem quais são as consequências. Mudou a visão do mundo porque eu apercebi-me que as pessoas são muito iguais em todo o planeta, seja um japonês, um sul-africano, um brasileiro, e de facto eu percebi isso através da fotografia. Ao fotografar estamos muito mais atentos à reação das pessoas, aos pequenos tiques, à forma como interagem uns com os outros, e eu de repente dei-me conta, fotografando por exemplo na Ásia, que estou a fotografar a minha família, no fundo, porque as pretensões das pessoas, as expectativas que têm em relação à vida são exatamente as mesmas. Há uma universalidade, de facto, no ser humano. Todos queremos paz, todos queremos segurança, todos queremos viver com saúde, todos prezamos a família e o ambiente familiar e todos queremos que os nossos filhos cresçam em paz. Isso é igual em todo lado. E aprendi a ver isso com a fotografia, bastante. Como digo, a sensação de estar numa cultura completamente diferente da minha e pensar, bolas, eu podia estar em Trás-os-Montes, podiam ser transmontanos estes chineses que aqui estão à minha frente, ou de uma etnia qualquer da Ásia, podia ser em Trás-os-Montes. Tenho umas feições diferentes, tenho uma língua diferente, mas essencialmente são o mesmo tipo de pessoas. E isto é muito mais perceptível quando estamos com pessoas humildes, portanto, quando estamos a falar com pessoas que vivem com muito pouco. De facto, o dinheiro, os bens materiais mudam um bocado esta equação. Outra coisa que me apercebi também, ou a fotografia ensinou-me a ver o mundo também de outra forma, foi em relação não tanto aos aspectos culturais, mas em relação aos aspectos naturais. Aquilo que se está a passar com o nosso planeta, a degradação progressiva de alguns ecossistemas, isso também apercebi muito graças à fotografia. Não tanto por voltar aos sítios, porque muitas vezes não volto a sítios onde fotografei, por exemplo, eu nunca mais estive no Bornéu, onde comecei a fotografar, mas por comparação, por comparação e por estabelecer ligações, não é? Quando estive no Brasil, na Amazónia, fotografei a floresta tropical e em alguns cais de embarques, troncos enormes de árvores tropicais, e todos esses troncos diziam Leixões. Ora, Leixões é aqui onde estamos. E, portanto, há uma relação imediata causa-consequência. Eu, a ter que escolher um destino, escolheria a Islândia. Eu sei que a Islândia está muito em voga, os próprios islandeses estão um bocado fartos dos turistas neste momento, mas a verdade, eu sempre tive uma paixão muito grande por destinos setentrionais, portanto, lá para cima, norte.
Mas desde pequeno, o meu avô tinha livros de vida selvagem, de natureza, e eu parava muito. Lembro-me de fotografias que vi aos 7 anos, 6, 7 anos, 8, em que eram paisagens nórdicas, muitas delas. Seja no Alasca, seja aqui na Escandinávia, portanto, sempre latitudes setentrionais. E talvez isso me tenha ficado de alguma forma gravada. E o que é que eu gosto então? Gosto do frio, gosto de sentir o frio, gosto da neve, gosto de montanhas, mesmo nas paisagens litorais do Ártico, gosto muito daquela presença muito marcante do clima. E, portanto, depois com o tempo aprendi que dentro destas latitudes do norte, já estive no Alasca, já estive em vários países da Escandinávia, mas a Islândia é muito peculiar, porque a Islândia faz-nos sentir muito pequeninos, não é? É um país com uma densidade populacional muito baixa, em que frequentemente, eu diria quase uma base diária, somos nós e a paisagem, e mais nada. E para quem viaja de uma forma independente, sente realmente sempre essa pequenez diária perante aquilo que está à nossa volta, não é? Todas aquelas paisagens vulcânicas, os glaciares, o mar, depois a presença das aves constantemente, se formos numa altura de nidificação, na primavera, no início do verão, sentimos que somos nós e a natureza e mais ninguém. E isso faz-nos regressar um bocado à gênese do planeta. E eu acho que não há nenhum outro sítio. Haverá seguramente outros sítios, digamos, mas nas latitudes do norte, se calhar, obviamente se formos para a Sibéria, para alguns pontos da Rússia, sentimos seguramente o mesmo que eu senti na Islândia, mas como eu nunca estive nessas partes da Rússia, pois a Islândia configura aquele destino que mais me agrada. A viagem começa sempre por uma prospecção. Antes disso, até talvez um clique que acontece quando vemos uma revista, quando vemos um livro e há uma imagem, uma coisa qualquer, ou então um documentário que vimos e que nos espicaça a curiosidade. Começa precisamente nesse momento. A preparação tem a ver com leitura, com documentação, ver o mais possível sobre o destino que queremos e procurar estudar muito bem o que é que está em causa naquele local que queremos visitar. Porque só se pode fotografar, viajar sem a pretensão de fotografar profissionalmente é uma coisa. Mas a partir do momento que temos essa pretensão de fazer uma reportagem, as regras mudam, pois temos que estar como um peixe na água nos destinos que escolhemos. Isso passa por saber tudo, ou o mais possível, sobre a alimentação, sobre as questões de segurança, sobre a língua, sobre a cultura, sobre a história, sobre uma série de realidades próprias do destino para onde vamos. A partir do momento que temos essa parte assegurada, depois a fotografia começa a surgir naturalmente. Não é? Mas é só essa vontade com que estamos nos países é crucial para produzirmos um bom trabalho fotográfico. Portanto, a preparação é feita lendo, vendo muita coisa antes de sair de casa. Acho que nunca me interroguei verdadeiramente sobre isso. As coisas surgem porque surgem e vêm cá de dentro, naturalmente. Eu costumo dizer que em fotografia é muito importante, até nos workshops, às vezes quando estou a organizar um workshop, que em fotografia é muito importante a luz, a perspectiva e a composição, esta trilogia, mas no fundo o que é fundamental são os olhos, o cérebro e o coração, não é? Portanto, as coisas surgem naturalmente sem nós nos perguntarmos muitas vezes porquê, porque o que é importante na fotografia que faço. Mas se pensar um bocadinho nisso, diria que a mensagem que eu quero transmitir, uma vez mais, surge esta dualidade entre sempre a natureza e o lado humano, portanto, sempre as duas componentes essenciais com que eu trabalho na minha fotografia. É sempre, por um lado, a necessidade, os aspectos de conservação, portanto,
os aspectos fantásticos que temos neste planeta e que tantas vezes desprezamos, e na parte humana é a dignidade das pessoas. Acho que são estas coisas que eu quero. No fundo, na fotografia que mostra uma paisagem, seguramente ali, ainda que eu não me dê conta disso quando estou a fotografar, seguramente ali está uma pretensão de dizer às pessoas: olhem para isto, vejam que espetáculo, vejam como isto é bonito, vejam, não é, que luz fantástica, ou que floresta fantástica, ou que glaciar incrível. Portanto, é isso que eu pretendo que as pessoas se apercebam. Na parte cultural, como eu dizia, na parte humana, eu trabalho muito com pessoas que vivem de uma forma muito simples e, portanto, o que eu quero mostrar é a dignidade das pessoas. Nesta exposição que temos agora, nós podemos ver um soldador, podemos ver miúdos de uma tribo africana. São pessoas que vivem de uma forma simples no seu cotidiano, mas todos têm uma enorme dignidade naquilo que fazem e da forma como vivem. E se de alguma forma eu consegui mostrar isso nas fotografias, fico todo contente e acho que é verdadeiramente, genuinamente isso que eu quero mostrar às pessoas, é a dignidade do ser humano. Eu vou ter que dizer, se calhar, uma vez mais, que gostava muito de ir para o norte outra vez. E há um bocado acabei de falar na Rússia, e eu acho que é um país tão grande, não acho, é de facto um país tão grande que tem muito para oferecer, e para mim, por ser tão grande, é tão desconhecido ainda. A Rússia tem tantas realidades, não é? E dentro da Rússia acho que aquela zona acima do Círculo Polar Ártico, não digo em toda a sua extensão, mas focar-me numa dessas zonas, acho que gostaria muito. E uma vez mais tem a ver com isto que eu falo sempre, as pessoas e a paisagem, ou as pessoas e o ambiente, ou as pessoas e a natureza, talvez seja o que define, as pessoas e a natureza. Porque há muita coisa a passar-se ali agora, como sabemos, fruto até das alterações climáticas. Toda a zona da tundra está numa mudança muito drástica e muito rápida, e ainda que haja um dramatismo muito grande associado a isso, há também, da minha parte, uma curiosidade enorme como ser humano de presenciar, testemunhar e captar fotograficamente essa alteração, e ao mesmo tempo tudo aquilo que isso implica, as implicações que tem nas pessoas que lá vivem, porque vivem lá pessoas, não é? E essas tribos, essas comunidades muito pequenas, muitos deles dependentes, por exemplo, de manadas de renas, e são nómadas também, e gostaria de perceber como é que eles vão adaptar, se é que se vão adaptar, porque as alterações são tão grandes que mesmo a sua essência de nómadas vai-lhes tornar a vida muito complicada. E sim, Rússia, acima do Círculo Polar Ártico, acho que é a resposta. Eu há muito tempo que alimentava a ideia de ir para viver para o Nordeste transmontano. Eu, quando olho para o mapa de Portugal, eu diria, bem, é este cantinho onde eu gostava de viver. Aquela ideia de abrirmos a janela de manhã e gostarmos muito de ver aquilo que temos à frente, pronto, é isso que descreve na perfeição, ou o que pode sintetizar a minha motivação de ir viver para o Nordeste. Agora, de facto, houve uma mudança radical na minha postura enquanto fotógrafo e enquanto pessoa, porque eu acho que no meio urbano nós vivemos numa caixa. Há muita coisa que nos falha, há muita coisa que nos escapa. Desde logo, nós subaproveitamos os 5 sentidos que temos, não é? O olfato, por exemplo, e eu posso descrever perfeitamente a sensação de vir abrir a janela do meu quarto numa noite de maio, a seguir a cegarem um lameiro com feno, e a umidade noturna naquele feno produz um aroma fabuloso, não é? E eu acho que as nossas capacidades olfativas, por exemplo, numa cidade, são muito condicionadas.
Mas isso é só um exemplo. Agora, realmente, a grande mudança foi na percepção do tempo. Na percepção do tempo. Aí é que está a grande mudança. Nós não temos... Eu, por exemplo, deparo-me diariamente com coisas fantásticas para um fotógrafo. Situações absolutamente incríveis, de uma beleza tremenda, e não tenho aquele ímpeto imediato de as tentar fotografar. Há pessoas às vezes que até estão comigo e dizem: pá, tu vives aqui, porque é que não andas sempre com máquina? E eu não tenho que andar sempre com máquina. E essa relativização que se faz agora, que eu consigo fazer agora, de não ter necessidade de fotografar tudo que vejo, é uma coisa que eu aprendi por ter tempo, não é? E por perceber que nem toda a gente que vive ali está disposta a ter um fotógrafo sempre ao lado a fotografar. Portanto, consigo relativizar muito mais isso. Percebo que tenho tempo. Percebo até que, embora seja uma situação fantástica para fotografar, um pastor que está ali, uma ovelha acabou de parir e ele está a tratar do cordeiro, pode ser todo um conjunto de oportunidade fotográfica extremamente interessante, mas é sobretudo, ou antes disso, um momento para ver e para estar a presenciar e estar a falar com o pastor e estar a entender aquilo, sem qualquer pretensão fotográfica, nem agora nem depois. E isso foi uma coisa que aprendi na mudança para Trás-os-Montes. É muito o prazer de estar com as pessoas, de viver com elas e aproveitar o momento da vida sem que isso passe por uma máquina fotográfica. E, portanto, ser pragmático em relação a isto, perceber que a vida não dura para sempre e que são estes pequeninos momentos que colecionamos visualmente e na memória, que são extremamente importantes. Portanto, isso mudou muito. Eu não tenho necessidade agora de fotografar tudo e aproveitar tudo, ou então estar preocupado porque não estou a aproveitar. Não, é assim porque é assim. E fico pacificado com isso.